Olá pessoal, vamos aqui a uma rápida introdução ao Scilab, mostrando a localização de algumas coisas dele. Ao abrir ele, a gente vai ter essa tela com algumas partes nela. O File Browser, que é simplesmente os diretórios que ele está acessando no momento, não é tão importante. A parte onde ficam as variáveis que eu criei, os últimos comandos utilizados, e aqui onde tem o Help e Dicas. A parte mais importante, na verdade, é o console, que é essa parte aqui onde são digitados os comandos. A maneira mais rápida de usar ele, mais trivial, é usar ele simplesmente como uma calculadora. Por exemplo, fazer contas simples. Logo depois daquele sinalzinho ali, daquela setinha, eu posso digitar o que eu quero fazer e fazer a continha, né? Posso fazer uma função também, como raiz. Posso usar um seno de alguma variável. Ok? Posso usar expressões algébricas um pouco mais complicadas, respeitando a ordem de sinais também, usando parênteses quando necessário, né? Uma maneira que eu posso evoluir um pouquinho nisso aqui é colocar as variáveis os números que eu criei em variáveis. Por exemplo, eu vou dizer que meu x vale 123. E em vez de usar digitar 123 toda hora, eu posso usar x, né? Posso ver que essa variável foi criada porque aqui do lado aqui, ó, o x foi criado valendo 123. Agora eu posso x mais x 246. Ok? À medida que a necessidade vai crescendo, a gente pode fazer coisas um pouquinho mais complicadas. Se eu tiver uma sequência de comandos e tiver que digitar um atrás do outro, digitar ele nessa janela aqui, eu posso até subir e olhar para trás o que foi feito. E quando é uma variável, eu posso até pegar de volta o resultado que foi feito, né? Mas tem que redigitar várias linhas de uma vez só, pode ser um pouco entediante. Então, normalmente a gente usa o SciNotes, que é esse bloquinho de notas no Scilab. E eu clicar ele, eu tenho isso aqui que parece um bloquinho de notas, né? E aí eu posso fazer uma sequência, por exemplo, x igual a 34, depois eu pego x mais x, depois e coloco isso em y, digamos, né? E depois pego pego z igual ao y menos 1, ok? Então, isso aqui, para que isso aqui funcione, eu preciso salvar. Então, venho em arquivo, file e save. Escolho um nome aqui. Teste, por exemplo. Save. Então, agora para isso aqui funcionar, eu clico nesse botãozinho que parece um triângulo, que é o executar. Um play, parece um play, né? Clico nele. Se eu olhar aqui, parece que não fez nada, né? Mas se eu perceber aqui, as variáveis foram realmente criadas. Quanto que vale x? X vale 34, que foi como eu criei. Quanto que vale y? Y vale o 68, que é o dobro, né? X mais x. E quanto que vale z? 67, um a menos, né? É muito comum também a gente querer fazer funções aqui para poder fazer gráficos se tiver em matemática, né? Então, uma maneira de criar uma função é criar function f de x, y com f de x. E digamos que minha função seja seno de x. Eu venho aqui, File e Save. Quando fizer isso aqui, e se eu executar, não faz nada, ok? Porque a função só criou a função mesmo, que toda vez que entra x, sai y. Posso até testar aqui. Quando eu executei, eu precisei executar primeiro para poder funcionar. E faço f de 0, é 0. F de 1 é o 0,84, que é exatamente o seno de 1. Então agora toda vez que eu usar f, eu tenho a função que eu criei aqui. Claro, a função f podia ser uma coisa mais complicada, que realmente ia valer a pena, né? Para fazer um gráfico, eu vou criar um vetor x dizendo de quanto a quanto as minhas coordenadas no eixo x. Por exemplo, vamos dizer que vai de menos 10 até 10, usando essa notação aqui. Só que se eu fizer assim, ele vai ter só os pontos menos 10, menos 9, menos 8, vai pular de 1 em 1, né? Se eu der um Enter aqui, aqui está o vetor que ele criou. Menos 10, menos 9, menos 8 até 10.
vamos fazer um gráfico com isso aqui primeiro. Eu também posso criar ele e no final botar um ponto e vírgula. Um ponto e vírgula não, ele criou o vetor x, mas não mostrou na tela. Para fazer o gráfico, eu posso simplesmente fazer plot x e f de x. Ou, melhor ainda, seria primeiro criar um vetor y, que é o f de x. Ou seja, vai pegar cada elemento de x e colocar na função e retornar em y. Se eu fizer isso, eu tenho um vetor com as coordenadas do gráfico. E agora eu posso fazer um plot de x por y. Ok? Essa terceiro elemento que tem aqui, terceiro atributo, é a cor. Eu vou mudar aqui, é a menos importante, com o tempo dá para pegar e olhar no help. Eu quero que seja em vermelho com asteriscos. Se eu fizer isso aqui, aqui está o gráfico. É difícil reconhecer o seno um pouquinho aqui, porque os pontos estão, se fizer assim dá para ver, mas estão desunidos, né? Para unir eles, eu venho aqui e coloco um tracinho. E eu fico com esse gráfico que parece ser. Mesmo assim ele está muito quebradinho, né? É porque ele está com poucos pontos x. Então a ideia é colocar mais pontos. Então eu vou colocar um grid primeiro por trás, com o x-grid. E aí eu tenho dá para entender um pouquinho melhor o gráfico. Ó, vai de 0 até... Opa, 0 está aqui. De 0 até 2π tem um período do seno, né? Posso também aumentar, eu posso pegar os comandos anteriores botando seta para cima ou seta para baixo. E eu posso vir aqui, eu quero ir de menos 10 a 10, mas pulando de 0.1 em 0.1. Não vírgula, mas ponto. Calculo meu y de novo. Coloco um ponto e vírgula para não mostrar tudo. Se eu quiser ver tudo, está aqui, ó, dá um vetor enorme com 201 elementos. E agora sim faço o plot x por y dessa maneira. Ok? Se eu olhar agora o gráfico, vou ver que eu tenho uma função que parece mais o seno, né? Dá para ver que ficou por baixo o gráfico anterior. Essa é a maneira que eu faço vários gráficos seguidos, né? Eu vou fazendo um gráfico por cima do outro. Se eu precisar fazer um gráfico novo, eu posso simplesmente fechar e fazer de novo. Tá aqui meu gráfico novo. Ok? Isso aqui é uma breve introdução, então.